Olá, sejam todo mundo muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Tobias Kifuri e esse é mais um episódio da série Clínica Lucrativa. Eu vou te ensinar como ter uma clínica lucrativa, organizada e reconhecida como a melhor da região. E o tema da live de hoje é como organizar minha equipe e distribuir funções, que é um tema tão relevante, né? A importância de poder fazer isso. A importância de distribuir funções, a importância de me organizar para que a gente tenha o resultado que a gente quer. Não é mesmo? Então, dá um tempinho para o pessoal chegar. Oi, doutora Nilva, doutora Fabiola, o pessoal vai chegando, né? Sejam bem-vindas. Então, a gente vai falar muito aqui nessa live de hoje sobre isso. Como que eu vou organizar? Porque muita gente me pergunta, Tobias, eu preciso organizar minha clínica, eu tenho poucos funcionários, eu tenho muitos funcionários, e como que eu organizo e distribuo funções? Né? Então, esse é um tema extremamente relevante que nós vamos trabalhar aqui, não é mesmo? E primeira coisa que a gente tem que fazer para poder distribuir funções e organizar a equipe é o começo lá, o comecinho do processo, que é a contratação. Então, como que tem sido feito a contratação? Né? Para isso, a gente tem que ter organização, inclusive na contratação. Porque se eu contrato mal, quer dizer que a chance do funcionário não ir para frente, do funcionário não estar comigo o tempo inteiro, é muito grande. Então, todo o processo começa desta organização, né, da contratação. Então, durante a contratação, é crucial que eu organize. Por exemplo, se eu estou numa cidade pequena, às vezes o LinkedIn não ajuda a captar currículo. Mas se eu estou numa clínica numa cidade maior, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, alguma capital, a chance do LinkedIn te ajudar na captação de currículo é muito grande. E aí, captou o currículos interessantes, né? Eu tenho que filtrar. E esse filtro, pelo menos aqui na máquina de soluções, e que eu sempre oriento todos vocês, é menos preocupação com o currículo e mais preocupação com o alinhamento de valores e atitudes. Né? Acho que tudo começa aí de uma boa equipe. Então, se eu quero me organizar e distribuir bem as funções, eu preciso ter gente boa trabalhando. E tudo começa neste ponto. Tudo começa quando eu contrato muito de forma mais assertiva. Né? Beleza, eu faço o processo, verifico esse alinhamento entre eu e o funcionário que eu estou tentando contratar, contrato, e aí eu entro numa próxima etapa, que é o quê? Definição de normas e regras e de funções. Porque não adianta eu pegar um funcionário recém-contratado e simplesmente jogá-lo lá dentro da minha clínica. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, fazem isso. Né? Então, eu tenho que ter essas funções muito claras, muito claras. Eu vou falar aqui hoje de cada função das mais tradicionais dentro de um consultório, dentro de uma clínica, para vocês poderem entender. E isso tem que ser muito claro. O que cada pessoa vai fazer? E eu falo que a gente tem basicamente os seguintes funcionários dentro de uma clínica padrão. Eu tenho a secretária online. Então, eu tenho a secretária online e eu tenho a recepcionista. São pessoas diferentes. Né? Secretária online tem uma função, recepcionista tem outra. E muita gente me pergunta, mas Tobias, como que eu vou separar a função de secretária e de recepcionista? Eu falo que é muito simples. Muito simples. É só pensar o seguinte: recepcionista faz tudo presencialmente com o cliente. O cliente está presencial, responsabilidade da recepcionista. O cliente não está presencial, responsabilidade da secretária online. E aí fica fácil de entender. Telefone tocou, cliente está lá? Não, responsabilidade da secretária online. Cliente mandou mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Quem responde? A secretária online. Agora o cliente está lá dentro e quer remarcar uma consulta, ele quer marcar uma consulta para a semana que vem, responsabilidade de quem? Recepcionista. Aplicação de anamnese, recepcionista. Acolher na recepção, aí nesse não tem muita dúvida, né? Recepcionista.
Então fica muito fácil eu dividir essas funções. Recepcionista faz tudo que é presencial. Secretário online faz tudo que é não presencial, tudo que é online. E o interessante é que a secretária online não precisa ficar na recepção, no espaço físico da recepção. Se a sua clínica tem um espaço físico interessante, ela pode, inclusive, ficar num outro ambiente, para ela ser ainda mais produtiva. Né? Então, falei da recepcionista, falei da secretária online. Auxiliar de corpo clínico. Eu acho que também não tem tanta dúvida a distribuição de função dela. Organização e limpeza do consultório, principalmente entre clientes, processo de esterilização, né? Checklist de limpeza, né? Controle de estoque, solicitação de compras, né? Controle de laboratório, controle de fornecedores, isso tudo pode ser função da auxiliar. E tem uma função especial que às vezes eu passo para a auxiliar, que é justamente a gente fazer a auditoria clínica. Essa auditoria clínica é legal, essa função de auditoria clínica é legal. Que é a seguinte, se você tem prontuário físico, né, ela vai auditar se o corpo clínico está fazendo as evoluções. Então, ela vai pegar as fichas do dia anterior, né, ela pega as fichas do dia anterior, começa a anotar, começa a ver, abre envelope por envelope, o doutor escreveu alguma coisa? Ele escreveu alguma evolução naquele dia? Se ele escreveu alguma evolução naquele dia, excelente. Então ele já cumpriu esse papel de auditar. Né? Não anotou. De duas uma, ou o cliente faltou, ou então ele esqueceu mesmo. Se o cliente faltou, que também deveria ser responsabilidade do corpo clínico, a própria auxiliar pode colocar lá, data tal e faltou. Né? Eu faço essa evolução também no prontuário das faltas. E se o cliente foi e o doutor esqueceu, devolve o prontuário para ele, dá um puxãozinho de orelha. Né? Isso que me dá segurança jurídica, me garante. Né? Então, olha só, é muito claro o que é o papel de cada um. É muito claro. Né? E aí eu tenho o que eu chamo de relacionamento com clientes. É um cargo extremamente importante. É aquela pessoa que vai fechar orçamentos para mim, que vai negociar com o cliente, que tem essa habilidade de negociação. E, ao mesmo tempo, ela faz o administrativo. Mas por que ela faz os dois? Porque, geralmente, dentro de uma clínica, ter um funcionário para fazer só uma dessas coisas, às vezes é pouca atividade para muito tempo de trabalho. Então, geralmente, eu uno essas funções. A pessoa que faz o financeiro, a pessoa que faz o relacionamento com clientes, e geralmente dá muito certo. Tobias, mas minha clínica é muito grande, eu preciso de muita gente na negociação, eu preciso de uma pessoa específica para o financeiro, tudo bem. Mas como padrão, existe essa possibilidade da pessoa que é do administrativo é a mesma que faz relacionamento com o cliente. Ok? E tem a pessoa dos serviços gerais, né, que pode ser uma pessoa fixa, que vai todo dia na clínica, né, que vai ser responsável por tirar o lixo, por manter tudo limpo, com checklist, tudo bem organizadinho, como pode ser também uma pessoa que vai 2 vezes na semana, por exemplo, né, fazer aquelas famosas diárias. Né? Então, olha só, eu tenho secretário online, eu tenho recepcionista, eu tenho auxiliar, eu tenho relacionamento com clientes e eu tenho serviços gerais. Né? Cada um com sua função muito bem clara e definida. Tá? Então, isso é muito importante. E o que acontece? Essa organização, o que ela não pode ter? Eu não posso ter um excesso de funções em cima de uma pessoa só. Se eu tiver excesso de funções em cima de poucas pessoas, eu vou ter o famoso funcionário pato. Vocês que me seguem já devem ter ouvido eu falar do funcionário pato. O funcionário pato é aquele que é igual um pato mesmo. O pato é um animal que sabe nadar, que sabe voar e que sabe correr, mas não faz nenhum dos 3 direito. Né?
A anatomia do corpo dele e as características dele não permitem ele fazer nenhum dos três direito. Eu falo que é o trauma dos funcionários de consultórios e clínicas. É ser funcionário pato. Ou seja, é aquela recepcionista que ela atende o telefone, recebe a pessoa que está chegando, tem que ligar para o fornecedor, ela tem que atender o corpo clínico, ou seja, ela faz tanta coisa que ela não faz nada direito. E eu vejo diversas clínicas, anotem isso, né? Diversas clínicas que tem vários funcionários fazendo muitas coisinhas todos juntos. Não, aqui tem 4 pessoas que podem atender o telefone, 4 pessoas que podem agendar o cliente quando ele sai do consultório, tem 4 pessoas que podem receber quando o cliente chega na recepção. Divida. Especialize a função de cada um. Porque se eu jogar muita coisa em cima de uma pessoa só, não vai dar certo. Ela vai ser uma funcionário pato. Um funcionário pato não é produtivo, não é mesmo? Eu vou citar aqui uma questão importante, que é a seguinte: por que eu tenho essa oportunidade de organizar a função? Né? Por que isso é importante? Porque se eu tenho uma equipe alinhadinha comigo, com as funções muito bem definidas, a chance dessa equipe ser extremamente produtiva é muito grande. Muito grande. Então, se contratei certo, motivo essa equipe, eu tenho as funções muito bem definidas e claras e cada um sabendo exatamente o que faz, a chance de sucesso é muito grande, tá? Eu fico muito feliz aqui na Máquina de Soluções, que a gente tem um processo muito redondo, né? Em diversas clínicas que eu passo e a gente organiza isso, é tranquilo depois, né? É muito tranquilo depois, né? Então, fiquem atentos a isso. Organização. Poucas funções para cada pessoa, mas muito bem definidas. Cada uma é responsável por uma ação, tá? Evite muita gente fazendo a mesma coisa, porque isso é o início da desorganização na sua clínica, ok? Eu queria citar um caso aqui interessante, que é de uma clínica de ginecologia em Maringá, no Paraná, cliente nosso aqui, que nós tomamos essa decisão. É uma clínica grande, com mais de 10 consultórios e 3 recepções, imagina, uma clínica grandona, 3 recepções diferentes, mais de 10 consultórios, uma estrutura fantástica, tem de tudo lá dentro. E tinha vários funcionários fazendo a mesma coisa. Todo mundo atendia telefone, todo mundo fazia de tudo. Resultado, era um caos. Era simplesmente um caos. E aí o que a gente fez? Separou. Principalmente recepção de secretário online. Eles tinham uma salinha lá no cantinho, não esqueça dessa salinha deles lá no cantinho, pequenininha, na qual estava parada. Eu falei o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, com a mesmíssima quantidade de pessoas, sem precisar contratar funcionário nenhum, nós vamos levar 3 dessas pessoas para esta sala. E ali vai ser a sala de relacionamento com o cliente. Ali, eles vão atender o telefone, responder às redes sociais e ser produtivos na marcação. Porque nós diagnosticamos que tinha vários clientes deixando de ser agendados porque a recepção não comportava o volume de trabalho. Né? Eu tinha muitos funcionários, mas eu não tinha delegação, eu não tinha a regra do jogo definida. E aí nós pegamos 3 funcionários, jogamos para lá e deixamos 2 na recepção acolhendo as pessoas. Gente, a mudança foi instantânea. Instantaneamente eu consegui lotar a agenda de todos os profissionais, porque nenhum telefonema, nenhuma mensagem no WhatsApp passava batido mais. Nenhuma rede social deixava de ser respondida. E ao mesmo tempo, na hora que o cliente chegava na recepção, ele era bem acolhido, porque não ficava o funcionário ali atrás do computador o tempo inteiro. Né? Porque quando o funcionário fica atrás do computador o tempo inteiro, ele não dá a atenção necessária. Então, olha só como uma ação dá resultado. Né? E lógico, aumentou o faturamento, aumentou meus agendamentos, não é mesmo? E eu tenho um segundo caso aqui, que é de uma grande amiga minha, que é a Fabiola Borges,
né? Ela estava aqui na live, não sei se ela ainda está aí, que ela também implementou uma coisa muito bacana, orientada pela gente, para poder organizar melhor a equipe dela, que são as reuniões estratégicas semanais. Gente, isso é inegociável. Quem trabalha 44 horas semanais consegue fazer o mesmo trabalho em 43, né, se bem organizados. Aí a Fabiola Borges está aí, né? Se eu falar mentira, puxa minha orelha, hein, doutora Fabiola? Então, olha só. Na reunião estratégica, eu separo 1 hora na semana para ouvir minha equipe e conversar com ela. Quem trabalha 43, quem trabalha 44, consegue fazer a mesma coisa em 43. Então, tirar 1 hora da semana para ouvir sua equipe não é deixar de ser produtivo. É ser mais focado, ser mais inteligente e entender melhor a equipe. Então, realmente fecha a agenda. Por exemplo, aqui na Máquina de Soluções é toda terça-feira, 1 hora da tarde. Não tem agendamento terça-feira, 1 hora da tarde, porque de 1 às 2 eu estou ouvindo minha equipe. Isso é crucial para eu poder entender o que está acontecendo, né? É muito importante. Quando eu começo a ouvir a minha equipe e entender o que está acontecendo, fica muito melhor. E olha só, é uma simples organização de equipe. Então eu começo a ouvir cada funcionário. Então, terça-feira, 1 hora da tarde, tudo fechado, foco na reunião, e aí a gente tem uma pauta. Uma pauta que eu disparo por e-mail de todos os funcionários, falando o seguinte: começa da missão, visão e valores. Então eu leio a missão, visão e valores, né, para ninguém esquecer o motivo da empresa existir, onde que a gente quer chegar, onde que a gente está pautado. E depois a gente começa na nossa pauta da semana anterior. Aí eu leio a pauta e falo, olha, esse tema, quem ficou de resolver foi a Joyce e ela tinha o prazo até ontem para resolver. E aí eu pergunto, e aí Joyce, como que foi? Conseguiu resolver? Né? Se ela conseguiu resolver, coloco o concluído na frente. Né? Se ela não conseguiu resolver, eu vou entender o porquê. E aí eu vou tentar ajudar. E aí eu distribuo funções. Eu distribuo atividades para toda a equipe e vou acompanhando todo mundo. Isso é fácil de fazer. Eu não preciso, como dono da empresa, no caso de vocês, como donos das clínicas, serem responsáveis por resolver 100% das coisas. Você pode delegar, mas é um delegar acompanhando semanalmente. Joyce, o que era a atribuição sua nessa reunião? Conseguiu cumprir? De você, Catherine, de você, Pedro. E aí eu vou ouvindo minha equipe. Depois que a gente leu toda a pauta, aí a gente volta mais uma vez perguntando para eles. Então, gente, na semana que passou, da última reunião até hoje, o que vocês acham que a gente pode melhorar? O que vocês acham? O que vocês têm a dizer? De positivo, de negativo? Né? E a equipe fala, nossa, Tobias, quer um exemplo? O pessoal, não, vou dar um exemplo real. O pessoal virou e falou assim, Tobias, a sua sala à noite está ficando muito escura. Porque eu tenho a iluminação própria aqui para gravação, mas a sala em si está escura. Compra uma lâmpada mais potente. Aí, ó, fui esse final de semana na loja e comprei a lâmpada mais potente. Por quê? Porque minha equipe falou, compra uma lâmpada melhor para sua sala. Eu falei, sim, concordo. Fui lá e comprei. Né? Então, ideias boas vêm da equipe. Né? Ideias boas vêm da equipe. Então, vamos ouvi-los, não é mesmo? Então, é uma outra forma de organizar muito bem e distribuir funções, distribuir pequenas atividades para que você fique mais leve, para que você não tenha que resolver tudo, né? E você tenha mais tempo para realmente ser estratégico ali na gestão, bem estratégico na gestão, e possa se dedicar à parte clínica, não é mesmo? E um terceiro caso interessante aqui, que é da doutora Andresa Nascimento, de dermato em Aracaju, Sergipe, que eu estive lá na clínica dela no final do ano passado, e foi bem interessante que eu cheguei lá e ela tinha um problema de organização da equipe, na qual o pessoal não estava sendo 100% produtivo, e mesmo caso que eu estava falando com vocês, perdendo muita ligação, perdendo muita
perdendo possibilidades de faturamento, apesar da clínica faturar bem, estava perdendo muito faturamento, estava perdendo um pouquinho no relacionamento, e aí nós criamos 2 ambientes rápidos, foi assim, de um dia para o outro, foi impressionante, a rapidez que a doutora Andresa resolveu isso, que foi pegar uma salinha onde só servia para colocar as bolsas e mochilas dos funcionários, e um pequeno estoque. Nós pegamos o estoque e distribuímos entre o consultório, e pegamos as bolsas, as mochilas dos funcionários e criamos um espaçozinho dentro da copa. E aquela salinha minúscula se transformou numa sala de relacionamento com clientes. Para quê? Para que eu colocasse uma pessoa lá, que no caso era a Aline sentada lá, fazendo o que ela sabe fazer muito bem feito, que é esse papel de relacionamento com clientes, que é o administrativo e vendas. Então, ela negociava com o cliente. Na hora que ela começou a ter um ambiente para negociar, começou a ficar muito melhor. Né? E, ao mesmo tempo, tinha uma salinha lá que era quase que um corredor, né? E aí nós criamos ali naquela salinha o que eu chamo de sala online. Porque se você conseguir colocar 1 ou 2 funcionários numa salinha separada para poder responder redes sociais, para poder cuidar do relacionamento online com o cliente, né? Aquilo que eu te falei, né? Secretário online faz tudo online, faz tudo que não é presencial, e para isso pode ser uma salinha nos fundos, porque ela não vai encontrar com o cliente fisicamente, a pessoa vai focada. E ela me contou que logo na primeira semana ela tinha um secretário online que estava dando show lá. Né? Logo na primeira semana aumentou a produtividade. Ou seja, são ações, pequenas ações de gestão que a gente faz que melhora a minha organização, que melhora a distribuição de funções de equipe. Não é? Isso é muito relevante. Mas existem algumas objeções, algumas dúvidas. O pessoal fala: Tobias, mas meu consultório é muito pequeno. O meu consultório ele é muito pequeno. Como que eu vou criar um espaço da secretária online? Não é? Graças a Deus, gente, hoje a gente tem tecnologia. Secretária online, claro, quando ela está presencialmente na clínica, ela vai vivenciar a clínica. Isso é interessante. Mas nem sempre ela consegue. Então, quando ela não conseguir estar presencialmente, você pode contratar um funcionário que vai fazer o serviço de secretário online em home office. Eu acho que com o Covid-19 a gente começou a ver que o trabalho home office é possível sim. Eu falo que esse serviço de secretário online pode ser em home office, pode ser online. A pessoa não precisa estar fisicamente na clínica. Se ela estiver fisicamente na clínica, melhor. Se você tem estrutura para isso, melhor. É preferível um colaborador seu perto de você e você orientando de pertinho do que uma à distância. Mas se você não tem espaço físico, você não vai perder agendamento, você não vai cair sua qualidade de atendimento por causa disso. Então você contrata em home office. Não é? Hoje em dia tem legislação para isso, tem o teletrabalho. E além disso, existem pessoas que são profissionais nisso. Né? Hoje em dia eu vejo uma crescente muito grande de pessoas que fazem esse trabalho de secretário online. Não é? Então, veja isso, porque pode ser uma enorme solução para você. Ter uma pessoa para cuidar da sua agenda, para cuidar das marcações, das confirmações, todo o relacionamento com o cliente. Tá? Então, isso aí também é muito importante. Então, o fato do consultório ser pequeno não é desculpa para você não organizar a sua equipe e ter uma recepcionista focada na recepção e uma secretária online cuidando da sua agenda, cuidando dos relacionamentos nas redes sociais, tá bom? Outra coisa que acontece também é que vocês vivem falando é o seguinte: Tobias, eu estou tão focado dentro do consultório, atendendo, que a gente não tem tempo para fazer reunião. Aí é aquilo que eu falo, né? Trabalhar 43 horas semanais, meia boca, 44 horas semanais meia boca é muito pior do que 43 horas semanais focado. Então, 1 horinha na semana, gente, não vai comprometer o faturamento de vocês. E o ganho com a equipe, um ganho com a organização, e um ganho com o processo melhor de agendamento, o processo melhor de cuidado na recepção, o processo melhor de negociação,
colaboradores mais satisfeitos, com certeza dá um resultado muito maior. Então, falta de tempo também não é desculpa. E como que a gente resolve a falta de tempo? Coloca na agenda, religiosamente. Aqui na Máquina de Soluções, como eu falei, é toda terça-feira, 13h. Não tem exceção. Entendeu? É lei. E você é o dono, você é a dona da sua clínica. Estabeleça o dia e horário melhor para você fazer essa reunião com a equipe. E siga à risca. Feche a agenda do ano. Então, eu quero ver aí, mais um dever de casa para vocês. Vocês pegarem a agenda de vocês de hoje até final de 2021 e todo dia, religiosamente, na semana, você separar aquele horário. Colocar lá na agenda. Qual dia e qual hora é a melhor para vocês se reunirem. E aí, agenda fechada. Nada se marca ali. Nada. Tá bom? Ouça a sua equipe. É a melhor forma de organizar. Tá? E eu tenho também a questão como eu falei, do espaço físico. Eu acho que espaço físico, tudo é possível, né? Olha aí a Risa falando, né? Fizemos nossa primeira reunião estratégica na semana passada e foi muito bom. É bom, não é, Risa, poder ouvir nossa equipe? É tão legal quando a equipe dá show, né? Eu falo que a minha equipe vive dando show nas reuniões, vive participando, vive falando as melhorias. Isso é muito importante, né? E eu tenho também o caso, gente, brigar com o espaço físico é sempre muito delicado, mas a gente sempre consegue um jeitinho de organizar, né? Recepção, comece realmente, porque para eu ter organização na minha clínica, o espaço físico tem que estar organizado. Então eu tenho que quebrar esse problema de espaço. Então veja se na sua recepção você está aproveitando cada centímetro ali. Tem muita gente que coloca um balcão gigantesco na recepção. Ocupa um espaço enorme na recepção. Isso não é interessante. Sabe por quê? Porque o papel da recepcionista é relacionar na recepção. Então a recepcionista tem que andar na recepção. Então para que eu vou criar um balcão gigante? Tem gente que tranca o funcionário ainda no balcão, né? Fecha todos os lados. Tem porta para sair. Então não. Muda para um balcão pequeno, ganha um espaçozinho, né? Seja mais produtivo dentro desse espaço. A mesma coisa que eu digo dentro do consultório. É tão importante ter uma mesinha de negociação para conversar com o cliente. Põe uma mesinha lá dentro. Tobias, mas não tem espaço para colocar uma mesinha. Vou ensinar uma estratégia aqui. Vou dar até um exemplo nosso aqui, ó. Vocês provavelmente têm um balcão lá, com as gavetas, com os materiais de vocês, né? Igual eu tenho aqui. O que acontece? Você pode pôr um notebook aqui, ó. Você põe um notebook aqui no balcão e 2 cadeirinhas. Então, o cliente vai vir conversar com você, você puxa a cadeira aqui, mostra o plano de tratamento e bate um papo aqui com ele. Então, mesmo que você não tenha espaço para colocar uma mesa, você pode separar um espaçozinho do seu balcão, colocar um notebook aqui, fininho, 2 cadeirinhas, 2 banquinhos, 2 puffs, que seja. Mas um ambiente para você conversar com o cliente que não seja na maca, que não seja na cadeira odontológica e não seja onde que você atua, né? Então, otimize os seus espaços. Gere organização, né? Isso é importante, né? E o que acontece? O que você não pode fazer? Vamos falar agora o que você não pode fazer e o que você deve fazer. O que você não pode fazer? Simplesmente fazer o que a maioria dos profissionais de saúde fazem. Coloca o funcionário lá e fala com ele, olha, você foi contratado para ser secretária, ou para ser recepcionista, ou para ser auxiliar, eu tenho que atender aqui, não tenho tempo, mas é tranquilo, eu vi seu currículo aqui, você já trabalhou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos em outra clínica, você vai pegar fácil. E deixa a pessoa fazer do jeito que ela quiser. Isso é assassinar toda a sua estratégia de gestão. Tá? Por quê? Por mais que a pessoa tenha experiência em outra clínica,
ela não vivenciou a sua clínica, ela não vivenciou os seus clientes, os seus processos, a sua forma de ser. Isso precisa ser passado, isso precisa ser apresentado, apresentar o perfil da clínica, apresentar realmente a função dela e como que ela executa cada função dela. Isso é muito importante. A experiência dela é válida? É, mas como uma contribuição ao que é feito na clínica. Ela pode até dar sugestões de como melhorar o processo seu. Mas o foco principal dela é fazer exatamente aquilo que você planejou para a sua clínica. Né? E se você não planejou nada, você precisa planejar, distribuir funções e criar os POPs, procedimentos operacionais padrão, que é um documentozinho passo a passo. Como que a agenda consulta? Primeiro você fala isso, depois isso, depois isso, depois isso. Como que eu vou pagar uma conta no banco? Primeiro eu faço isso, depois isso, depois isso. Ter isso tudo estruturado, organizadinho. Porque na hora que eu contrato funcionário, eu falo, olha, tá aqui os POPs que você precisa executar, é assim que a gente trabalha aqui na clínica. Entendeu? Então você não pode simplesmente pegar o funcionário e jogar ele lá. Não pode. Então você tem que organizar isso melhor, tá bom? E é interessante, aqui na máquina de soluções, a gente usa um documento que chama matriz de pessoas. Sugiro fortemente que todos vocês utilizem isso, essa matriz de pessoas. Indico fortemente que façam. Tá? A matriz de pessoas é um documento, uma planilhazinha no Excel simples, boba de fazer, que eu vou colocar o nome do funcionário, o cargo que ele executa, né? As habilidades e competências do cargo, não da pessoa, do cargo. Tanto é que o nome geralmente eu ponho no final. Coloco o seguinte, recepcionista. Quais são as competências que ela tem que ter? Essa. Quais são as habilidades que ela tem que ter? Essa. Beleza. Qual é o salário dela? O salário dela é X reais. Qual é a bonificação dela? A bonificação dela é tal. Beleza. E quais são as funções que ela vai desempenhar aqui? São estas. Aí eu crio isso e depois eu ponho o nome do funcionário. Por quê? O funcionário eu troco, a função não. O salário não, a bonificação não. Então, se aquele funcionário não der certo, por algum motivo, não que ele seja ruim, mas às vezes não está alinhado com você, você vai contratar outra pessoa, mas outra pessoa o quê? Que eu já tenho toda a estratégia daquele cargo preparada. Já sei qual que é o salário, como que é a remuneração, quais são os benefícios, quais são as competências e habilidades que eu estou procurando, até para poder anunciar a vaga. Porque vocês, às vezes, têm uma dificuldade muito grande. O que eu coloco na hora de anunciar uma vaga? Já está lá na matriz de pessoas. Uma tabelinha simples. Não precisa complicar. Tá? Tanto é que eu nem preciso mandar essa planilha para vocês, né? Apesar de que quem é da consultoria que eu mando, mas é porque ela é muito simples. São só esses campos. Tá? O nome do funcionário para preencher depois. Né? Cargo, né? Competências e habilidades. Salários, bonificações e função. Preenchi isso, tá ok. Né? Então, se eu planejo, se eu apresento isso para a equipe, se a equipe tem noção de todas as competências, habilidades e função de cada cargo, a equipe sabe o que está acontecendo dentro da clínica. Ela sabe por que ela está sendo remunerada, ela sabe como que você pensa, fica tudo muito mais organizado. Não é mesmo? Então, eu quero deixar aqui para vocês, nessa live de lançamento aqui, né? Logo nessa segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu acredito que muitos devem estar aí tomando café e ouvindo, um pequeno passo, por onde que nós vamos começar, né? Então, o primeiro passo é você desenhar essas funções. Pode ser numa planilha, pode ser num papel, mas desenhe as funções da sua clínica. Ponha no papel, para um pouquinho para pensar e coloque lá o que você quer da sua recepcionista, o que você quer da sua secretária, o que você quer da sua auxiliar. Deixe isso muito bem claro
e faça uma reunião com eles apresentando isso. Né? Então, esse é o primeiro passo. Escrever as funções e fazer uma reunião inicial. Tá? Então, se você já fizer esse dever de casa, já vai fazer muita diferença na sua clínica. Cumprida essa etapa, tente fazer as reuniões semanais e estratégicas com a agenda fechada. Né? Olha lá, a Letícia está até contribuindo aqui, né? Letícia é minha irmã e minha sócia. A matriz de pessoas é boa, inclusive, para entendermos se o cargo na carteira é adequado para as atividades exercidas. Né? E pode ser conversado com o contador. Inclusive, gente, vai mais uma dicasinha aqui rápida. Cuidado com o cargo de gerente. Eu vejo vocês promovendo as pessoas para gerente, só que o cargo, o nome do cargo gerente é de uma responsabilidade gigantesca, que tem um piso salarial que às vezes não é o que você pretende pagar, enfim. E o cargo de gerente tem N questões que você tem que pensar antes de colocar como gerente. Tá? Então, cuidado com isso. O nome do cargo é relevante, você tem que conversar com o contador, você tem que buscar orientação para você não colocar um nome de cargo inadequado para a função da pessoa, né? Porque senão você pode ter problemas. Beleza, gente? Bom, eu espero que eu tenha conseguido cumprir aqui com o nosso objetivo de falar sobre como organizar a minha clínica e como distribuir funções, né? Então, recapitulando de modo geral, contratando certo, alinhando a minha equipe, fazendo reuniões estratégicas semanais e principalmente distribuir função certinha, de forma que eu não tenha várias funções num funcionário só, que isso seja muito bem dividido. Né? E se você não tem espaço físico, você pode ter uma secretária online contratada em serviço home office e dá super certo. Né? Você pode ter sempre uma alternativa para resolver seus problemas de espaço físico, de estrutura e tudo mais. Não é bom? Quero agradecer vocês, então, por essa primeira live e como eu prometi para vocês, nas próximas 2 semanas, todos os dias, às 7 da manhã, eu vou estar aqui para poder trazer um tema novo para vocês. Espero que vocês gostem dessa sequência da série Clínica Lucrativa. Vou aproveitar aqui e falar que todos esses conteúdos estão ficando salvos no YouTube, no Facebook, no Instagram, e continue seguindo a gente, que tem muita coisa boa pela frente. Tudo bem? Então, quero agradecer vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e tenha uma excelente semana.